Boa noite, pessoal. Hoje é nossa última aula antes do feriadinho, né? Que nós vamos ter uma semana aí de descanso. E eu gostaria de fazer um vídeo para falar com vocês sobre este autor, o Eugene Nida, que ele é bastante importante na questão dos procedimentos de tradução. Mas, por enquanto, nós vamos deixar bem claro que nós não vamos falar sobre procedimentos de tradução ainda. Nós vamos falar sobre a equivalência formal e a equivalência dinâmica. O que seriam estes? Seriam conceitos de avaliação de tradução, seriam conceitos que qualificam a tradução e não conceitos para elaborar uma tradução. Obviamente que a partir da equivalência formal e da equivalência dinâmica, né, que o Eugene Nida discute, surgiram os procedimentos segundo este mesmo autor. Mas, falando de procedimentos de tradução, nós vamos começar mais para o final deste semestre e depois no segundo semestre, na teoria 2, nós temos um amplo estudo sobre procedimentos tradutórios, certo? Então, o que eu gostaria que nós começássemos a discutir sobre equivalência formal e equivalência dinâmica? Primeiro, eu gostaria de lembrá-los que cada autor, cada teórico de tradução tem uma nomenclatura diferente em relação à qualidade de tradução, em relação a termos técnicos de tradução. Então, o que eles classificam como tradução de qualidade, tradução eficaz, cada um tem uma nomenclatura. Para o Eugene Nida, ele tem duas nomenclaturas, que seria a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Outra nomenclatura que ele utiliza é a TLO, que seria texto em linguagem original ou em língua original, e TLT, que é texto em língua ou texto em linguagem traduzida, ou da tradução. Essas nomenclaturas, elas também variam de acordo com o teórico que nós estamos estudando. Então, vai dando uma confundida, mas a gente sempre tem a possibilidade de voltar às nossas anotações e consultar essas questões. Então, não precisamos ficar confusos em relação a isso. Então, é só no momento em que vocês estão estudando, faz um asterisco e coloca na frente do nome Eugene Nida, equivalência formal e dinâmica, TLO, TLT, e fala que TLO é texto em linguagem original e TLT, texto em linguagem traduzida, certo? Então, para nós começarmos a nossa discussão, é importante descrever esses termos. Pelo PowerPoint que nós estudamos e pelo texto que vocês leram dele, né, como pós-aula, atividade de pós-aula da semana passada, vocês perceberam que, para Nida, a tradução é um ato comunicativo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que já em 1964, eles não acreditavam mais que traduzir era apenas passar uma mensagem de uma língua para outra, como nós já discutimos naquela aula sobre as traduções bíblicas. Então, para significar um ato comunicativo, o que nós temos que fazer? O que envolve a comunicação? Comunicação envolve um interlocutor, que é a pessoa que quer passar uma mensagem, a mensagem, um receptor e a segunda mensagem, que é a mensagem que este receptor da mensagem elabora. E o que isso quer dizer? Que a mensagem 1, que é passada pelo interlocutor, e a mensagem 2, que é a recebida pelo receptor, ela nunca é idêntica, ela não é a mesma mensagem, e sim ela é equivalente. E a forma como nós passamos essa mensagem, ela pode ser
formal ou ela pode ser dinâmica. Então aí nós começamos a discutir a forma como esta mensagem é passada. Do mesmo jeito que quando nós falamos de comunicação, lá na disciplina de comunicação e expressão, vocês estudam a forma como nós vamos nos comunicar, seja oral, escrita, através de carta, e-mail, bilhete, mensagem de texto, vídeo, podcast, ou então não sei, Libras é um tipo de mensagem, né? Um tipo de comunicação, é uma linguagem. Seja ela qual for, é uma escolha. Eu escolho este tipo de comunicação. E eu escolho ela baseada em diferentes conceitos, em diferentes parâmetros, né? Eu escolho ela pelo tipo de mensagem que eu quero passar, pelo tipo de público que vai receber a minha mensagem, pela forma do conteúdo da mensagem. Então, temos os parâmetros. A mesma coisa acontece quando nós vamos traduzir, né? Então, a tradução, ela também tem este processo comunicativo que envolve ela. Então, ela é um mecanismo de transferência de uma mensagem para outra, só que envolve comunicação. As duas mensagens, elas têm que se comunicar, né? Elas têm que falar uma com a outra. Eugene Nida fala muito sobre, ele discute muito sobre exemplos bíblicos, né? Para defender esse ponto de vista, considerando que a tradução literal ela é muito presa à formalidade, à forma original daquele texto. E, segundo ele, não permite uma comunicação eficiente. Ele critica muito essa questão da Bíblia ser escrita na forma arcaica que muitas pessoas não compreendiam. Tanto é que hoje em dia até a Bíblia foi escrita numa forma mais popular, vamos dizer assim, para ficar mais clara. Por isso que existem muitos estudos bíblicos para que a gente entenda a mensagem, porque se você for ler o Velho Testamento, ele é escrito completamente, né, traduzido completamente de forma arcaica, e o que dificulta o nosso entendimento da mensagem, né? Então, essa era a grande crítica de Nida em relação às traduções bíblicas. Ele acredita que nós devemos buscar subsídios teóricos na gramática, né? Principalmente na gramática gerativa transformacional, que é de Chomsky, que vocês, se não viram ainda na linguística, vão estudar Chomsky, considerando a língua como um mecanismo dinâmico capaz de gerar não uma mensagem, não apenas um enunciado, mas diversos enunciados. O que isso quer dizer? Uma mesma mensagem pode ter diferentes significados em diferentes contextos, em diferentes populações. Então, a língua é um código comunicativo que busca subsídios na semântica e na pragmática para estabelecer a natureza dos significados. Então, a semântica e na pragmática. Então, no significado e naquilo que nós queremos dizer, né? No significado e naquilo que eu quero dizer em relação àquela mensagem. Nós usamos também as funções descritas por Jacobson para determinar quais delas estão presentes na língua original, né, no texto da língua original e no texto de língua traduzida. Nós podemos determinar estas como forma de análise e revisão do texto para verificar se a função do texto, tanto no texto original quanto do texto traduzido, foi mantida, se ocorreu a equivalência que o Nida tanto afirma que deve ser empregada. O modelo operacional de tradução do Nida, apesar do procedimento dele ter diversas caracterizações que nós vamos ver mais para frente, nós podemos dividir, ele mesmo divide, na verdade, em 3 etapas, né?
A primeira etapa é a redução do texto original a seus núcleos mais simples e semanticamente mais evidentes. O que seria isso? Na primeira e segunda leitura que nós fazemos do texto que nós vamos traduzir, nós temos que saber identificar e reduzir o texto em suas que mais tarde os teóricos de tradução vão chamar de unidades de tradução. Eu já mencionei isso para vocês em sala de aula uma vez. As unidades de tradução são aquelas as menores unidades de sentido que nós utilizamos para traduzir. Então, pode ser uma frase dentro de um parágrafo inteiro. Se esta frase ela é muito pequena dentro de um contexto, não dá para ser traduzida fora deste contexto, então eu tenho que ampliar um pouquinho, talvez pegar 2 ou 3 frases de um mesmo parágrafo. Então, seria a menor unidade de sentido e não de forma, porque a menor unidade de forma é uma palavra. Né? Se você for pensar, a menor palavra seria I, eu. Mas eu consigo traduzir I, eu, passando a mensagem que eu quero passar, sendo ela a única unidade de sentido? Não, eu tenho que ver em qual sentido ela está empregada, né? Número 2, né, o segundo passo seria a transferência do significado da língua original para a língua traduzida em um nível estruturalmente simples. Então, Naida defendia muito a simplicidade do texto. Então, mesmo que a minha língua original, o meu texto original, foi escrito numa linguagem arcaica, numa linguagem rebuscada, numa linguagem completamente formal e elitizada, o meu texto traduzido, ele deve seguir uma estrutura simples, uma estrutura objetiva, uma estrutura direta, objetiva e simples, uma estrutura comunicativa, que com uma pessoa, a gente, na ciência, a gente fala isso, na tradução científica a gente fala isso, se nós vamos veicular uma mensagem que a gente quer que grande população entenda, a gente fala assim, se uma criança de 12 anos puder ler e entender, quer dizer que a maioria da população entenderia. Então, seria mais ou menos esse raciocínio, né? A menor pessoa que ler e entender quer dizer que aquilo faria sentido. E o por último seria a geração de uma expressão estilística e semanticamente equivalente na língua de tradução. Então, pera lá. Ele fala que nós temos que traduzir em um nível estruturalmente simples. Mas isso não quer dizer deixar de lado as características estilísticas e semânticas do texto. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que vamos pensar João Guimarães Rosa. Ele tem um vocabulário muito específico dele mesmo, que as pessoas chamam até de língua roseana, né? Que ele inventa. Quando nós vamos verter para a língua inglesa um texto dele, não adianta eu ficar floreando, né? Inventando palavras na língua inglesa como ele fazia na língua portuguesa, porque isso vai complicar muito o meu texto, né? Talvez as pessoas, mesmo os nativos da língua inglesa, que conhecem essa possibilidade de geração de novas palavras através dos grupos nominais, eu vou gerar ali uma dúvida muito grande. E também para mim vai ser extremamente difícil, porque eu não sou nativa. Agora, eu posso escrever numa forma simples, numa ordem direta, numa estrutura muito simples, sujeito, verbo e objeto, que é muito bem-vindo no inglês, utilizando o estilo dele. O que eu faço? Eu vou na língua inglesa e busco um dialeto e busco uma linguagem que seja mais parecida com a obra roseana do sertão brasileiro. Então, é claro que não vai ser, né, perfeito, e aí existem mais de 10 mil trabalhos de tradução
na biblioteca da USP, discutindo essa questão das obras traduzidas de João Guimarães Rosa, para vocês verem a dificuldade que é fazer isso. Então, não é simples, mas é possível. É possível você manter a simplicidade da estrutura da língua, mas também manter o estilo semântico e comunicativo, ou seja, a forma como eu passo e como eu quero passar aquela informação, certo? Também Naida afirma que realmente competente, o tradutor que realmente é competente, traduz unidades de significado e não apenas reproduz unidades estruturais, considerando assim 3 fatores básicos para serem avaliados antes de se efetuar uma tradução. Então, isso vocês vão perceber que quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem já no mercado de trabalho, essa questão vira uma conversa entre você e o seu cliente já antes de você fechar o trabalho, que seria, primeiro, a natureza da mensagem. Então, o que é? Quem é o seu cliente? Ele é formado em quê? Como surgiu esse trabalho? O que ele fez? Isso já surge naturalmente na sua conversa. Se não surgiu, se ele é um cliente mais reservado, você tem que tentar tirar essas informações dele e explicar com toda a paciência do mundo e o profissionalismo do mundo que isso faz parte do seu trabalho. Então, pelo menos aquelas informações que são relevantes para aquele texto, você tem que entender. Segundo, os objetivos do autor e do tradutor. Então, quais são os objetivos do autor? Os meus objetivos é passar a minha informação para outra língua porque eu vou utilizar numa apresentação no exterior. E agora, quais são os seus objetivos enquanto tradutor? O que você quer atingir? E, por último, o tipo de público visado pelo original e pela tradução. Então, você vai perguntar para ele, e o original você utilizou onde? Eu utilizei em tal lugar. E a tradução você vai utilizar onde? É o mesmo público? São as mesmas pessoas que vão ler? No texto científico, isso não muda tanto. Mas imagina no texto literário o quanto isso muda. Imagina na tradução audiovisual de filmes, séries, o quanto isso muda. Né? Olha a diferença que isso faz quando você está traduzindo obras que são mundialmente conhecidas e você não faz ideia de quem vai assistir. Quem é a pessoa que vai assistir? Quando você está traduzindo um texto científico da área médica, por exemplo, você tem um estereótipo de quem vai ler aquilo. Agora, quando você está traduzindo uma série que vai passar no Netflix, ou melhor, quando você vai dublar uma série que vai passar na Globo, como você consegue prever quem é a pessoa que vai estar do outro lado da tela? Não tem como, né? Então, a gente tem que lidar com essas diferenças também. Agora, chegou a hora de nós falarmos o que é, de fato, a equivalência formal e a equivalência dinâmica. O nome já diz, né? Não é muito difícil nós conseguirmos compreender o que é equivalência formal e dinâmica, mas vamos por partes. A equivalência formal, ela não tem a ver com a questão de formalidade em relação à rudicidade do texto. Não, ela tem relação à forma. Formal aqui vem de forma. Então, a tradução seria centrada na mensagem em si. Tanto na forma da mensagem, então se ela é um quadrado, eu vou traduzir em forma de quadrado também. E conteúdo, então eu vou me ater ao conteúdo e à forma. E a gente caracteriza muito a tradução, a equivalência formal, pela reprodução literal do original. Seria mais ou menos como a tradução literal que nós discutimos lá nos estudos bíblicos. Mas aqui a gente fala de equivalência, a gente já não fala mais de literalidade ou de livre, né? Tradução livre. Não, a gente fala de equivalência já. A mensagem tem que estar em correlação com os elementos da língua-fonte.
Então, o I tem que ser I, o Peter tem que ser Pedro, e assim por diante. Trata-se de uma tentativa de reproduzir literalmente forma e o conteúdo do original, de modo a permitir que o leitor se identifique com uma pessoa no contexto da língua fonte e entenda seus costumes, maneira de pensar e meios de expressão. Então, vamos lá. Quando nós estamos vendo um filme britânico, se nós pararmos para pensar, né, se neste filme tem se neste filme tem um dos personagens, ele veio da Irlanda, nós, pelo sotaque dele, pelo jeito como ele se veste, pela caracterização dele, a gente consegue identificar que ele é irlandês. Se na dublagem eu tirar todos os aspectos de fala dele como irlandês e naturalizar ele brasileiro, na fala eu consigo fazer isso, mas no senso estético eu não consigo, né? Porque eu vou excluir o áudio original dele, mas o senso estético dele, porque nunca um irlandês vai parecer um brasileiro, certo? Agora, quando eu estou lendo um livro e tem uma personagem de outro país nesse livro, e é muito forte ela ser de outro país neste livro, aquilo vai ser descrito, eu tenho que manter aquela descrição, porque aquilo tem a ver com ela ser de outro país. Por isso que nesse tipo de tradução não é incomum o uso de notas de rodapé, explicando, por exemplo, expressões, explicando estilos, né, de vestidos ou vestimentas, ou gírias que a personagem fala. Então, se a personagem fala uma gíria muito forte, americana, ou irlandesa, ou britânica, eu tenho que manter no livro e pôr uma nota de rodapé e explicar, porque aquilo é característica do personagem. Isso é uma equivalência formal. E isso não é erro, pessoal. Isso é um tipo de tradução. Isso é uma escolha do tradutor, né? Esquece essa noção de erro. E a equivalência dinâmica, ela tem uma meta de atingir o efeito equivalente na tradução. Ou seja, eu quero que o público que ouça, veja e leia o meu objeto traduzido tenha a mesma sensação e a mesma experiência que o público que viu o original, que leu ou que ouviu, teve. Então, ter aquela relação entre o receptor de mensagem e o interceptor, estabelecer aquela mesma relação que houve do original na tradução. A naturalidade aqui é muito presente. O que seria a naturalidade? Trazer aquela experiência, trazer aquelas características para o contexto da nossa própria cultura. Isso acontece muito, por exemplo, em filmes infantis. Então, se vocês forem ver o último filme do Toy Story, por exemplo, a dublagem, ela tem muitos elementos da nossa cultura, porque a criança, ela não consegue ter noção do que é outra cultura ainda, né? Então, para que a criança tenha a mesma experiência que a criança americana teve assistindo, eles colocam todos os elementos que as crianças conhecem. Eu não sei se vocês assistiram o filme, acho que eu já até falei isso para vocês, Procurando Dory, né, que quando eles chegavam lá no centro de tratamento dos peixes, em inglês era Sigourney Weaver, que fez o Exterminador do Futuro nos Estados Unidos, e ela é super famosa lá. Aqui era a Marília Gabriela, então é com a voz da Marília Gabriela mesmo. Então, assim, tem que trazer para a cultura que está inserida para que as pessoas que estejam assistindo tenham a mesma experiência. Essa é a função da equivalência dinâmica, certo? Bom, eu espero que vocês
tenham conseguido ter uma noção melhor do que seria equivalência formal e equivalência dinâmica. Eu vou postar na aula de hoje apenas exercícios para vocês fazerem, com bastante calma, concentração. Leiam novamente o texto, né, em PDF, consultem novamente o PowerPoint, só essa parte a partir da equivalência formal e dinâmica, acho que são 4 ou 5 slides, né? E comecem a questionar e fazer essas análises da tradução. Obviamente que é para vocês fazerem sempre com a consulta de um dicionário junto e peço que, por favor, não utilizem tanto o Google Tradutor agora. Confiem nos instintos de vocês, confiem no dicionário que vocês estão usando. E eu vou postar junto, no rótulo, alguns links de dicionários para vocês usarem. Então, coloca a palavra que vocês estão procurando, né? E não a frase inteira, porque assim fica muito difícil de vocês adquirirem vocabulário. Espero que nós nos vejamos em breve. Estou morrendo de saudade de estar ali em sala de aula mesmo. E qualquer coisa, estou disponível, tá bom? Um grande beijo, até logo!